Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes, vou pedir uma moral, tô sem óculos, tá? Quebrou lá na chácara ontem, caiu, não vi, alguém pisou em cima, despedaçou. Tem que ir lá na Ótica Samambaia falar com meu amigo Marcos vascaíno pra gente fazer um outro óculos essa semana. Mas vamos falar de Vasco, vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer pro canal ser impulsionado na plataforma. Eu agradeço a moral, agradeço também a galera que invadiu lá o canal do Carlinhos, tá? O Pai Carlos Vasco, é o novo canal do Carlinhos, derrubaram o canal do cara na maior covardia. Dizem que há um plano aí, umas milícias aí estão tentando derrubar os canais de Vasco por inveja, né? Por raiva, porque não podem fazer melhor, e aí estão tentando derrubar. Inclusive eu vou criar um canal secundário essa semana, vou ver se eu crio esse canal hoje, para deixar aqui de backup para você ir lá e se inscrever. Se acontecer alguma coisa com o canal, estão tentando também, tá? Aí a gente tem já um caminho começando em um outro canal, para ser reerguido. Enquanto isso, vai lá, você que não foi ainda, eu vou deixar o link aqui, ó, o primeiro comentário fixado, e vai ficar fixo na descrição. Vamos fazer o Pai Carlos chegar, passar de 5 mil inscritos, assim, em um pulo, né, mostrando a força do torcedor do Vasco, mostrando a força da galera que acompanha o canal vascaíno. Vai lá dar uma força pro Pai Carlos, ficou muito feliz, mandou um áudio agradecendo aí a galera que invadiu o canal dele, tá chegando a 3 mil inscritos só de ontem para hoje, tá bom? Olha, vamos falar de Vasco. Eu vou começar aqui com a reforma de São Januário. Há uma expectativa para começar agora, já engatando no final da temporada, em dezembro. Terminou aí o calendário, é fechado para a reforma. Aí começa assim a reforma de São Januário. Detalhes burocráticos de assinatura, de troca de documentos entre as empresas, são duas que estão comprando os terrenos do potencial consultivo, e o Vasco estão sendo finalizados, tá? E depois desses detalhes aí, assinou, né, registrou em cartório, tá vendido, a grana vai pingar para a reforma, que é cerca de 600 milhões, mas tem taxas que vão pagar, por exemplo, de corretor, de taxas mesmo que tem que pagar. Há uma expectativa de 550 milhões aí para a reforma de São Januário. É pouco dinheiro, porque o modelo da Arena, eu estava vendo até o jornalista lá, o Flávio Dias falando, o modelo da Arena não vai ser a Arena igual a gente tem visto aí, com todos com cadeira cativa ali, né? Tem grana que vai pintar de camarote, tem grana que vai pintar do name right, que o Vasco está fechando aí com a Crefisa, que vai estampar a faixa de São Januário, mas o Vasco não deve gastar muita grana com essa reforma, porque o modelo vai manter o estádio raiz, a arquibancada, coisa que não tem nas arenas. Então você vai ter lugares ali para ficar em pé, a galera, povão, ingressos econômicos, para não acontecer o que está acontecendo com o Urubu, por exemplo, né? Que elitizaram, né, ingressos caros, e aí a torcida vai para o estádio para poder ficar tirando selfie, vendo, por exemplo, 10% do Maracanã, como foi a torcida do Cruzeiro, calar 90% do Maracanã com 70 mil torcedores. E isso a gente tem que tomar cuidado para não acontecer, para o estádio de São Januário não virar um estádio modinha, continuar um estádio raiz e continuar com um povão dentro do estádio. Esse é o cuidado, por isso não deve ser um estádio que vai custar muito caro para ser reformado, mas que vai dobrar perdão, a sua capacidade para a gente poder receber jogos internacionais, clássico, e quem sabe, né, poder mandar todos os jogos em São Januário. Tá, então, reforma que deve começar no final de dezembro, já visando a 2026, e aí a gente vai perder a nossa casa. Vai ser ali 1 ou 2 temporadas sem São Januário para a gente jogar. O Vasco já está se movimentando, né, para poder ver os estádios que vai jogar. Os estádios que são prioridades ou preferência do Vasco no Rio de Janeiro é o Luso Brasileiro e o Newton Santos. Estratégicos é o Maracanã, o Mané Garrincha, a Arena Amazonas e o Kleber Andrade no Espírito Santo. As arenas que sempre pagaram bem para o Vasco jogar, para o Campeonato Estadual, fase de Copa do Brasil. Então o Vasco vai faturar uma grana com venda. Já faturava uma grana vendendo mando de campo com a torcida revoltada, tendo São Januário para jogar. Agora que não vai ter São Januário para jogar, é que vão vender. E para isso você precisa ter um time forte para aguentar, porque o Vasco não vai ter o fator casa,
no Campeonato Brasileiro para fazer pressão nos jogos, que é sempre muito importante os resultados do Vasco em São Januário, né? Então vamos ter que superar aí. O Campeonato Brasileiro já começa em janeiro e o Vasco não vai ter casa para jogar. Essas serão as prováveis, ou serão os prováveis estádios que o Vasco vai pintar em 2026 para jogar. Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana ou quem sabe uma Libertadores. Ô Senhor, põe na mão de Deus que vá. Sobre a recuperação judicial, foi mandado para homologação, tá, para o juiz avaliar, está tudo certinho, foi tudo feito legalmente. Há uma expectativa de deságio ou de desconto da dívida do Vasco, que estava num total de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e vai cair para 500 milhões de reais depois que fechar, tá? Porque não sabe que ainda estão fechando acordos ainda. Fechou, vai ser 500 milhões de reais com carência de 1 a 2 anos, para começar a pagar, com 200 milhões da dívida podendo ser paga até em 19 anos. Então, assim, vai ficar altamente paga essa dívida do Vasco, tá? 500 milhões de reais, pra você ter uma ideia, só a venda do Ryan, há uma expectativa de quase 200 milhões de reais pintar no Vasco. Você mata quase a metade dessa dívida aí do Vasco, né? Se você pegar os credores para negociar, porque tem lá na cláusula da recuperação judicial, se pintar uma grana, pode fazer acordo para poder pagar, antecipar o pagamento. Então você praticamente mata a dívida. Você ficar ali com 200, 300 milhões de reais de dívida é normal, é o giro, né? Todo clube opera com dívida porque tem jogadores comprados, tem custo operacional, então você praticamente liquida a dívida. Não liquida porque você vai estar pagando ela no longo prazo, ela reajustada, mas vai estar pagando ela no longo prazo, tá aí. Então, a notícia sobre a recuperação judicial e a reforma de São Januário. Sobre o jogo do Vasco, a gente vai acabar essa maldita data FIFA. O Vasco volta a jogar na quarta-feira contra o Fortaleza, tá? O jogo fora de casa, e a dúvida ali com relação à lateral, por quê? Porque o Paulinho, o moleque da base, que sofreu uma lesão, falei isso no vídeo curto aqui, se você não acompanha o canal, né? Infelizmente o moleque teve uma pancada no pé, foi avaliar, teve um torce ali que acabou lesionando o ligamento, vai passar por cirurgia e tá fora da temporada. E aí você tem as opções, o Puma e o PH, que estão com as seleções. Diz que há uma operação para trazer esses caras para estarem aptos para jogar na quarta-feira à noite, tá? Mesmo saindo na terça, que acho que a seleção joga na terça, de manhã, ele pega um avião direto, faz uma escala lá direto, não faz uma escala, vem para o Brasil, vai direto para Fortaleza. Então o PH pode estar à disposição, assim como o Puma Rodrigues, que joga hoje, tá? O Puma joga hoje com a seleção do Uruguai. Tava jogando hoje de manhã, acho que eu até vi isso, tava jogando hoje o Puma com o Uzbequistão, lá na Malásia. Então o jogo já deve ter acabado, já deve estar voltando. Então a gente pode contar com esses jogadores sim para o jogo contra o Fortaleza. E aí o Vasco vai de força máxima. Há uma dúvida com relação ao ataque. Dizem que o Andrés Gomes está treinando como titular e o Verratti pode ficar no banco. O que você acha? A gente teria então o Vasco com a força máxima e o Verratti no banco de reserva. Seria o Léo Jardim, PH ou Puma, quem chegar melhor. A dupla de zaga titular, que seria o Carlos Cuesta e o Robert Renan. Piton voltando para a lateral esquerda. Aí, volante, Barros com o Tietê. Coutinho, Ryan, Nuno Moreira. E o Andrés Gomes seria essa possível escalação do Vasco, com o Ryan fazendo, né, essa de centroavante e o Andrés Gomes, o jogador de lado de campo. O que você acha dessa provável escalação para encarar o Fortaleza, a partida do Campeonato Brasileiro? Bom, vou trazer aqui uma polêmica que voltou a ser debatida, inclusive um vídeo que eu vi do Rica Perrone, o jornalista Rica Perrone, vi no Instagram dele, que foi publicado semana passada. Ela é referente a uma entrevista que o Wagner Mancini deu com o Goiás. Ontem eu falei que o Curitiba estava ganhando o Cuiabá. Não, o Cuiabá venceu o Curitiba por 1-0. O Goiás não ganha 5 rodadas, né? Tá ali vendo a chance de subir, escapar pelos dedos, né? Um time que liderou o Campeonato Brasileiro. E é claro que a torcida do Goiás está revoltada com o trabalho feito por lá. E aí, numa entrevista dessas aí de pós-jogo, um influenciador que participa da coletiva fez uma pergunta que deixou ali o Wagner Mancini incomodado, cara, perguntando sobre
por que ele faz treino fechado, não deixa a imprensa ver os treinos, se o time treina finalização, que parecia que o time estava jogando contra o Goiás, estava jogando em casa, e o Mancini ficou revoltado com essa pergunta e disse que não ia responder. Eu vou deixar esse trecho aí para a gente trazer esse debate para você entender o que está pegando. Boa noite, Mancini, Vitor Pimenta. Mancini, ontem na sua coletiva você disse que não estava aqui para convencer ninguém, né? Só entregar resultado. Eu falei isso? Falou na pergunta do André, do Globo Esporte. Você falou que não estava para convencer ninguém, estava aqui para entregar resultado. E eu queria saber quando que o time do Goiás vai começar a jogar bola para convencer o torcedor de que esse time merece estar na Série A. E eu queria saber também, porque assim, a imprensa não pode ver treino, né? A gente vê aquecimento. E queria saber se nos treinos existe o treino de finalização. Porque hoje o Goiás teve 4 finalizações, o Atlético teve 11. E parece até mesmo que quem estava jogando na casa, aqui na Serrinha, era o Atlético e não o Goiás. Você já teve seus 2 minutos? Não, foi então tá, o próximo, por favor. Eu não vou responder, eu tenho o direito de não responder. Esse aí seria o desrespeito de um influenciador com relação ao Mancini num ambiente de profissionais para fazerem ali o pós-jogo, uma entrevista coletiva. O Rica Perrone trouxe esse debate, que eu acho um debate pertinente. A maneira que o Rica Perrone ele aborda é uma maneira que eu acho inteligente, porque sim, ele fala que não está defendendo jornalista, tá? Que ele critica pra caramba a profissão que ele faz parte, né? A partir do momento que ele se cala, ele está consentindo com muita coisa que ele vê errada no jornalismo esportivo no Brasil, e ele questiona só o esportivo, não, o jornalismo de uma forma geral. Mas aí ele fala que há um movimento para que os influenciadores não participem de coletivas, né? Inclusive sendo questionado na Brás, que é quem libera ali o crachá. Eu consegui esse crachazinho, nunca usei, também não renovei. Era um projeto que eu tinha com o Sandro Gama para a gente poder acompanhar o Vasco, mas eu com esse tanto de menino, com família para cuidar, para pegar a estrada é difícil demais, né? Acabou que o plano ficou e a gente não conseguiu tocar. Mas enfim, há um processo, uma cobrança dos profissionais e dos jornalistas esportivos para que os influenciadores não participem de entrevista coletiva. Aí o Rica Perrone fala assim que os próprios influenciadores têm que começar a cobrar, porque esse tipo de atitude aí vai fazer com que todos os influenciadores paguem. Deixa eu tirar essa cara aqui bem na hora que eu tô gravando, né? É complicado, né? Mas enfim, vou deixar o Rica Perrone aí explicando, né, ou dando a sua opinião a respeito dessa polêmica. Influenciador tem que ir para entrevista coletiva ou é um ambiente só para jornalista esportivo? Diretoria, longe de mim querer defender jornalista, sabe como é que é a minha posição em relação à minha própria profissão, mas o que aconteceu na entrevista com o Mancini no Goiás essa semana é um assunto que precisa ser discutido em melhor nível, porque realmente, como eu sempre falo em relação à imprensa, eu bato muito na imprensa porque eu acho que eu faço parte, então, portanto, se eu não estiver apontando e falando e reclamando daquilo que estiver errado, eu vou entrar no bolo. Então, se a gente não quer entrar no bolo, a gente tem que falar das coisas que estão erradas. Não está dando mais para a gente achar normal, não é o primeiro caso, nem o 10º, deve ser o 40º, de um torcedor, basicamente um torcedor, que entra com uma credencial dentro de uma coletiva de imprensa e simplesmente desrespeita o profissional, como se um torcedor estivesse cobrando o primo dele no boteco. Não dá. Eu não sei quem é o rapaz, me falaram que ele nem é jornalista, mas eu não sei se é verdade ou não, nunca ouvi falar, deve ser lá da imprensa local lá de Goiás. Fato é que não me importa se o Mancini está se classificando ou não, não é esse o ponto. O ponto é que não dá para falar desse jeito. Não dá para você chegar numa entrevista coletiva e fazer o que o rapaz fez ali com o Mancini. Não é a primeira vez. Já há um movimento de pressão em cima da Abraço de falar, gente, precisa tirar a credencial desses caras. Não dá para influenciador ficar entrando aqui e tomando pergunta de jornalista e tal. Vocês vão perder o espaço, vocês vão perder a credencial, vocês vão perder o lugar. E aí vocês vão começar a entrar com credencial de patrocinador e tal, mas vocês não vão ter acesso a certas coisas e com razão. Porque os próprios profissionais do futebol vão começar a chegar e falar, olha só, eu não vou para coletivo para me sujeitar a isso. E tá certo. Ou os próprios influenciadores começam a reclamar e falar, não, peraí, limite. Eu tô aqui numa condição de profissional, eu tenho que tratar o cara com respeito. Goste você ou não do Mancini. Não dá para você sair discutindo e cobrando o cara. Seu time tem na finalização, porque não parece. Pô, que porra é essa? Quando é que teu time vai começar a jogar bola? Não é assim. Não é assim. Do outro lado tem um profissional e você tem que respeitar. Você quer ir lá no teu canal falar a merda que tu quiser, tá tudo certo. Agora, naquele ambiente, não. Você tá completamente errado. E se todo mundo continuar deixando pra lá, vai chegar uma hora que eles vão pegar. Eles já tiraram a zona mista e já botaram só coletiva. Todo mundo já sai de lá com o mesmo material, tá? Então,
já está restrito o seu trabalho. Como bom ou mau jornalista, você sai do estádio com o mesmo material do que os outros. Você já perde o seu direito de se destacar e fazer melhor. Se isso começar a vetar credenciamento, os bons vão perder a credencial para isso. Então, ficar quieto em alguns momentos é um exercício muito inteligente hoje em dia no país das samambaias, que quanto menos opinião você tiver, maior a sua chance de ganhar dinheiro, mas, por outro lado, você pode, amanhã ou depois, olhar para trás e falar, puta merda, na hora que era para falar eu não falei, agora eu me fudi. O Brasil não pune o CPF, o Brasil pune o CNPJ. Então, cuidado. Bom, a realidade, a minha opinião, é que hoje as redes sociais, a internet, ela veio para quebrar bastante barreira, né? Ela veio para quebrar esses paradigmas e sim, eu acho que o influenciador, ele pode sim participar de entrevista coletiva, desde que ele saiba se comportar no ambiente. Não significa dizer que o cara vai para lá ficar passando a mão, alisando ou babando o ovo de quem está sendo entrevistado ali para poder se beneficiar ou para que o clube não tire dele a oportunidade de questionar. Porque eu acho que o papel do profissional que está ali é esse, de tirar o cara que está do outro lado da zona de conforto. Claro que com respeito, sabendo se comportar no ambiente, porque uma coisa é a maneira que eu falo de futebol no meu canal para os meus seguidores, a outra coisa é a maneira que eu me comporto em um ambiente profissional, onde está rolando uma coletiva que vai para veículos de televisão, onde são profissionais que estão ali falando de futebol. Então tem que saber separar essas situações, e eu vou trazer aqui para você que não é só influenciador que faz pergunta que irrita profissional ou pergunta que tira profissional do sério em entrevista coletiva. O próprio Wagner Mancini, quando venceu o Curitiba, estava num time menor, agora esqueci, não sei se foi o América, eu sei que ele se irritou com uma pergunta de um repórter, de um profissional, né, que foi à entrevista coletiva perguntar sobre a maneira que ele se portou em campo e que o time ganhou com 20% de posse de bola e uma finalização, e ele não gostou da pergunta feita pelo profissional. Acho que muito parecido com o que aconteceu com o YouTube. Você vê que, e se você for pesquisar na internet, tem altos quebra-pau de jornalista com os profissionais, com técnicos, com profissionais também em coletiva esportiva. Acho que aí é o que eu falei. Tem um mau jornalista, tem um mau YouTube, tem um mau profissional, tem um mau técnico, tem um mau gestor. Né? Não dá para você generalizar, não dá para você colocar tudo no mesmo bolo. Vou colocar agora um repórter irritando o Wagner Mancini. Após o Vitória ganhar do Corinthians em São Paulo, foi a vez de Wagner Mancini perder a paciência com o repórter. Só uma dúvida, em relação, a gente pega os números depois do jogo, o Vitória teve um pouco mais de 20% de posse de bola e apenas uma finalização durante os 90 minutos. Você estava no estádio? Estava aqui, estava no gramado, inclusive. Você assistiu o jogo? Não, assisti. Uma finalização, nós tivemos... Chance clara, a chance real de gol foi, pelo menos, a leitura que chegou. Não, você vai me desculpar, você vai me desculpar. Mas enfim... Peraí, deixa eu falar. Você vai me desculpar, sinceramente. Ou você é corintiano... Não, eu sou jornalista. Eu sou jornalista. E eu sou técnico. Não, eu estou contestando a tua visão de jogo. Você está sendo parcial. E você, como jornalista, deveria ser imparcial. Eu vou terminar... Peraí que eu estou falando. Eu vou terminar a entrevista agora, porque você tem que rever os seus conceitos. Peraí. Você tem que rever os seus conceitos. Vocês não podem, de maneira alguma... falar que o Corinthians hoje fez uma má partida, porque o Corinthians fez um grande jogo e perdeu para uma equipe que jogou, que estudou, que foi estratégica e que veio aqui em São Paulo e tirou a invencibilidade. Então vocês têm que dar um pouquinho mais de valor a quem é de fora de São Paulo. Eu sou paulista, nascido em Ribeirão Preto, e vocês da imprensa de São Paulo têm que olhar um pouquinho diferente para todo mundo, porque o Brasil é muito grande. Então esse assunto que não é novo, tá? Isso aí, ó, tem um jornalista, o Flávio Prado, que até ontem ninguém conhecia esse cara, gosta de ficar menosprezando times, né? Era São Paulino, disse que não torce mais pro São Paulo. Aí ele critica torcedores com o microfone. E aí eu vou voltar a dizer o seguinte para o Flávio Prado, que eu vou deixar aí para finalizar o vídeo, que não são só influenciadores que são torcedores com microfone não, tá? Tem muito jornalista na mídia esportiva, o próprio Mauro César, que faz trabalho com ele na internet, é um torcedor com microfone, tá? O Pilhado é um torcedor com microfone, então vários, o Zinho é um torcedor com microfone, e tantos outros, o Neto é um torcedor com microfone. A mídia esportiva, ela tá
ela está empestada de torcedores com microfone que desvirtuam a sua profissão, né, para poder ficar aí menosprezando clubes ou times em detrimento do seu time favorito, do seu time preferido. Vou deixar aí para finalizar e você deixa a sua opinião. O Flávio Prado disse que o rio, né, não sei se é o rio, a água dos jornalistas esportivos está mais poluída agora com os youtubers. O que você acha desse Zé Ruela falando aí? Curte, escreve, comenta, tamo juntos e saudações vascaínas. Vai lá, finalizar aqui, né? Vai lá no canal do Carlinhos, vamos fazer o Carlinhos chegar a 5 mil de hoje para amanhã. Dá essa moral, tá? Tá aqui, ó, primeiro comentário fixado na descrição. Vai lá se inscrever no canal do Carlinhos, tá chegando a 3 mil, vamos passar dos 5 mil de hoje para amanhã. Tamo junto. Eu falo toda hora isso. Influência não é jornalista. Blogueiro, o cara que tem jornalista que sim, tem o seu blog, tem o seu canal de YouTube, tem tudo direitinho, tá tudo certo. Agora tem um monte de curioso, tem um monte de Zé Mané, tem um monte de torcedor que pegou o mesmo veículo e começou a misturar tudo. O cara que não tem nada a perder, ele vai e joga tudo lá. O torcedor com o microfone na mão é um perigo. Porque ele fala um monte de coisa que, né, depois ele vai mudando. Então é muito complicado isso. Isso realmente pode refletir em termos de vida das pessoas. Está infiltrado no nosso meio e está misturando tudo, né? Também poluindo o nosso meio. O nosso rio está mais poluído do que era em outros tempos.